Salve Maria, boa tarde, povo de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre maledicência, do livro Filoteia de São Francisco de Sales. Também indico o livro dele, Tratado do Amor de Deus, e o comentário dele ao Imitação de Cristo. Você pode estar também olhando esses livros, você pode encontrar também na internet pelo PDF, esses livros. A maledicência. A inquietação, o desprezo do próximo e o orgulho são inseparáveis do juízo temerário. E entre os muitos outros efeitos perniciosos que dele se originam, ocupa o primeiro lugar a maledicência, que é a peste das conversas e palestras, ou seja, fala mal do outro. Quisera ter uma daquelas brasas do altar sagrado para purificar os homens de suas iniquidades, a imitação do serafim que purificou a Isaías das suas, para torná-lo digno de pregar a palavra de Deus. Certamente, se fosse possível tirar a maledicência do mundo, exterminar-se-ia uma boa parte dos pecados. Quem tira injustamente a boa fama ao seu próximo, além do pecado que comete, está obrigado à restituição inteira e proporcionada à natureza, qualidade e circunstâncias da detratação ou detração. Porque ninguém pode entrar no céu com os bens alheios, e entre os bens exteriores a fama e a honra são os mais preciosos e os mais caros. 3 vidas temos nós diferentes: a vida espiritual, que a graça divina nos confere, a vida corporal, de que a alma é o princípio, e a vida social, que repousa os seus fundamentos na boa reputação. O pecado nos faz perder a primeira, a morte nos tira a segunda, e a maledicência nos leva ao terceiro tipo de morte. A maledicência é uma espécie de assassínio, e o maldizente torna-se réu de um tríplice homicídio espiritual. O primeiro e o segundo com respeito à sua alma e à alma da pessoa com quem se fala. E o terceiro com respeito à pessoa de quem se deturpa o bom nome. Repetindo, a maledicência é uma espécie de assassínio, e o maldizente torna-se réu de um tríplice homicídio espiritual. O primeiro e o segundo, com respeito à sua alma e à alma da pessoa com quem se fala. E o terceiro, com respeito à pessoa de quem se deturpa o bom nome. Ou seja, quando nós falamos mal do outro, quando nós denegrimos o outro, manchamos a boa fama dele, nós estamos cometendo 3 vezes um crime. Primeiro, estamos assassinando a nossa alma, a alma do próximo, da qual nós estamos conversando, e a alma, e a moral, melhor dizendo, de quem nós estamos conversando. Então, é um crime triplo, né? São Bernardo diz que por isso que os que cometem a maledicência e os que a escutam têm um demônio no corpo, aqueles que na língua e estes no ouvido. E Davi, falando dos maldizentes, diz: aguçaram as suas línguas como a das serpentes, querendo significar que a semelhança da língua da serpente, que, como observa Aristóteles, tem 2 pontas, sendo fendida no meio, também a língua do maldizente fere e envenena de uma só vez o coração daquele com quem está faltando e a reputação daquele sobre quem se conversa. Peço-te encarecidamente, Filoteia, que nunca fales mal de ninguém, nem direta nem indiretamente. Guarda-te conscientemente de imputar falsos crimes ao próximo, de descobrir os ocultos, de aumentar os conhecidos, de interpretar mal as boas obras, de negar o bem que sabes que alguém possui na verdade, ou de atenuá-lo por tuas palavras. Tudo isso ofende muito a Deus.
Maxime o que encerra alguma mentira, contendo então sempre dois pecados, o de mentir e o de prejudicar o próximo. Aqueles que para maldizer começam elogiando o próximo são ainda mais maliciosos e perigosos. Protesto, dizem eles, que estimo muito fulano, que aliás é um homem de bem, mas a dizer a verdade, não teve razão em fazer isso e aquilo. Aquela moça é muito boa e virtuosa, mas deixou-se enganar. Não estás vendo o ardil? Quem quer disparar um arco puxa o primeiro, quanto pode para si, mas é só para arremessar com mais força. Assim parece que o maldizente primeiro retira uma detração que já tinha na língua, mas fala somente para que, arrojando-a, depois com uma flecha, com maior malícia, penetre mais profundamente nos corações. Ou seja, muitas vezes nós caímos nesta tentação. Alguém vem falar mal de alguém para nós, a gente fala, não, mas fulano é uma pessoa boa. Mas, além do que você está falando, ela fez isso, isso e isso. Ou seja, isso é como um arqueiro, né, que pega uma flecha, puxa o arco, diz não, não, não. Aí depois joga a flecha com toda a força para matar a pessoa, para denegrir a imagem dela. Isso é muito perigoso. Às vezes a nossa boca não é de serpente, mas o nosso ouvido se torna maligno, porque nós vamos não debatendo o mal que a pessoa fala do outro. A gente tem medo de corrigir. O Evangelho de amanhã fala até sobre a correção fraterna. E com medo da correção, a gente acaba silenciando para não magoar a pessoa que está falando, ou por um respeito, entre aspas, humano, né? Muitas vezes eu caí nessa tentação. Então eu peço que você tenha atenção a isso. As pessoas que chegam para maldizer, para falar mal de outros. Isso nunca foi de Deus. Isso não é de Deus. Certo? Tenha muito cuidado com as pessoas que gostam e têm o prazer de falar da vida dos outros. Tenha muito cuidado. A maledicência final, proferida, a guisar de gracejo, é a mais cruel de todas. Tanto assim que se pode comparar a sua crueldade com a da cicuta, que não sendo em si um veneno muito forte e até fácil de ser preservado, torna-se irremediável se se mistura com o vinho. Deste modo, uma maledicência que por si não conseguiria outra coisa, se não entrar por um ouvido e sair pelo outro, muito impressiona o espírito, apresentando-se de uma forma sutil e jocosa, ou seja, de uma forma engraçada, bem-humorada às vezes, mas você acaba detonando o outro de forma ardilosa, astuciosa, né? É isso que Davi nos quer dizer naquelas palavras, quando ele fala o seguinte: eles têm o veneno de víbora em seus lábios. Com efeito, a víbora faz a sua mordedura quase de forma imperceptível e causa uma sensação agradável, a qual, porém, dilatando o coração e as entranhas, faz o veneno penetrar tão profundamente que não há mais cura. Nunca digas, o fulano é um bêbado, embora o tenha visto embriagado. Nem o chame adúltero, por tê-lo visto neste pecado. Nem digas que é incestuoso, por tê-lo encontrado nesta desgraça. Porque uma só ação não dá o nome à coisa. O sol parou uma vez em favor de Josué, e obscureceu-se. Também na morte vitoriosa de nosso Senhor. Mas ninguém vai dizer que o sol é imóvel ou escuro. Noé embriagou-se uma vez e Ló outra, e este, além disso, cometeu grande incesto. E contudo não foram ébrios, nem o último foi incestuoso. E São Pedro não foi sanguinário, por ter derramado sangue uma vez, nem blasfemo por ter uma vez blasfemado. Para tomar o nome de uma virtude ou de um vício, é preciso ter progresso e hábito neles. Falsidade, por dizer que um homem é colérico ou ladrão, por tê-lo visto irar-se ou roubar uma vez. Ainda que um homem tenha sido viciado há muito tempo, corremos risco de mentir se o chamarmos de viciado. Simão, leproso, taxava Madalena de pecadora,
porque ela o tinha sido antes. Mas ele mentia, pois ela já não era. Penitente e contrito, o próprio nosso Senhor tomou sua defesa. O louco do fariseu tinha o publicano na conta de grande pecador, porventura na conta de injusto, adúltero e ladrão. Enganava-se, porém, redondamente, porque naquele mesmo instante o publicano tinha sido justificado. Ah, se pois a bondade de Deus é tão grande, que um só momento basta para obter e receber a graça, que certeza podemos ter que um homem, ontem pecador, ainda o seja hoje? O dia passado não deve julgar o dia presente. É só o último dia que julga todos os demais. Nunca podemos, pois, dizer que um homem é mau, sem perigo de mentir. O máximo que podemos dizer, se for necessário, é que cometeu tal ou tal ação má, ou que tem levado uma vida má no passado, que tenha levado, ou que procede mal no presente, mas não se pode tirar alguma consequência de ontem para hoje, nem de hoje para ontem, e muito menos para amanhã. Esta delicadeza de consciência devemos unir à prudência, que é necessário para precaver-nos de outro extremo, em que cai aqueles que, para evitar maledicência, põem-se a louvar o vício. Se uma pessoa tem o costume de falar mal do próximo, não digas logo para esculpá-la, que é leal, franca e sincera. Se uma outra é manifestamente vaidosa, não vás dizer que tem um coração nobre e maneiras delicadas. Não chames as familiaridades perigosas de simplicidade e naturalidade de uma alma inocente. Não denomines a desobediência zelo, a arrogância generosidade, a sensualidade amizade. Não, Filoteia, para fugir à maledicência não devemos favorecer os outros vícios, nem os lisonjear, nem os estimular. Mas deve-se dizer franca e livremente que um vício é um vício, e repreender o que é repreensível. Fazendo isto sem dúvida, daremos glória a Deus, contanto que observemos as condições seguintes. Em primeiro lugar, só se devem repreender os vícios do próximo se disso provier alguma utilidade, para aquele de quem se fala ou para aqueles com quem se fala. Refere-se, por exemplo, em presença de jovens, que tais e tais pessoas vivem numa familiaridade perigosa e indiscreta, que certo jovem é muito dissoluto em palavras ou em outros modos contrários ao pudor. Pois bem, se não repreendo francamente este modo de vida, se o quero desculpar, aquelas almas frágeis dos meus ouvintes tomarão ensejo para fazer o mesmo. É, pois, muito útil que repreenda imediatamente o que se disse, a não ser que o deixe para fazer numa outra ocasião, mais propícia, em que sofra menos a reputação de pessoas mencionadas. Ou seja, se você vê um comentário sobre determinado pecado que está escandalizando, né? Alguém está no adultério, todo mundo está sabendo ali. Você não deve ajudar a falar mal, mas você deve dizer, não, de fato isso é pecado. Vocês não podem imitar esse pecado, não podem aprovar, isso é pecado. Dá nome a cada coisa, como nós falamos no Ceará, dá nome aos bois, né? Eu não posso, em nome do amor próximo, dizer que uma coisa que é pecado não é. Principalmente se todo mundo ali no meio da conversa está conversando e eu estou fora, mas eu posso dizer, não, isso aqui é pecado. Vamos ter misericórdia do irmão, vamos rezar, vamos lutar pela alma dele, mas isso é pecado sim, né? Então a gente não pode chamar de santo aquilo que é pecado, aquilo que leva para a perdição, de forma alguma. Em segundo lugar, é necessário que eu tenha obrigação de falar, como se eu fosse um dos principais daquela reunião de pessoas, de forma que o meu silêncio passasse por uma aprovação. Se eu ocupo um dos últimos lugares, nem devo, nem posso repreender ninguém, e minhas palavras devem ser bem pensadas e exatas, para não dizer mais do que é preciso. Abraço para minha prima Vânia, que Deus abençoe. Deus abençoe também a tia Fátima, né, que comemorando aí a sua vida, celebrando o dom de Deus. Deus abençoe também a tia Fátima. Por exemplo,
Tratando de uma certa familiaridade entre dois jovens, por tudo quanto há, deve ter a balança bem justa e nada acrescentar que diminua o agrave fato. Se não há, pois, mais do que uma certa aparência, ou uma simples imprudência, também não deve dizer mais do que isto. E se não há nem aparência, nem imprudência, nem coisa alguma, além de um outro pretexto para um espírito malicioso murmurar, calar-me-ei de todo, ou então direi só isso que eu sei. A Sagrada Escritura compara muitas vezes, e com muita razão, a língua maldizente a uma navalha, porque ao julgar o próximo, deve-se prestar tanta atenção como um hábil cirurgião que corta entre os nervos e os tendões. Porque naquele tempo as cirurgias não eram feitas com anestesia, né? Ele está dizendo que quando a gente vai falar algo sobre o próximo, a gente deve ter o cuidado. Porque a gente é como aquele médico que, naquele tempo que não tinha anestesia, ia cortando a pessoa. E se a gente não tiver cuidado, a gente acaba com a vida da pessoa, com a nossa língua, né? É preciso que o golpe que eu der seja certeiro e justo, ou seja, a língua deve ser usada para falar o bem e para louvar a Deus. Se não for para falar o bem da pessoa, para corrigir ela, para ajudar com amor, é melhor ficar calado do que desanimar as pessoas. Porque às vezes a gente vai corrigir alguém, mas não sabe corrigir com humildade. Isso uma mãe para um filho, um irmão para com outro irmão, um colega para outro colega, o primo, né, para outro primo, um conhecido para outro conhecido. Às vezes a gente vai corrigir com muita arrogância, com um tom agressivo, com deboche, e isso não ajuda. A gente deve ajudar o outro que está no caminho do erro a sair do caminho do erro, da perdição, mas de forma tranquila, amigável, para que a pessoa ela entenda que a gente está fazendo aquilo por amor, não porque a gente quer ser mais sábia, quer pisar nela, está com inveja. Não, a gente deve deixar bem claro que o que a gente está falando, o que a gente está direcionando ela, é por um motivo maior, para que ela esteja bem, para que ela esteja em paz, para que ela esteja feliz. Infelizmente, algumas pessoas, mesmo quando a gente faz isso, elas estão tão duras de coração que elas ficam com raiva, ficam magoadas. Mas se você fez com amor, se você fez com misericórdia, com sabedoria, um dia ela vai se lembrar disso. E se Deus o livre não se lembrar, você não vai ser cobrado por isso, porque você fez a sua parte. Só cabe rezar por essa pessoa para que um dia ela se acorde, né? Mas a gente nunca pode desistir das pessoas que nós amamos. Tipo, tem um irmão, tem um primo, tem um tio, tem um pai nas drogas, tem um pai no adultério, ou então em algum outro pecado qualquer, né? A gente deve acreditar que Deus pode mudar a vida daquela pessoa. Claro que às vezes demora muito, algumas vezes acontece, a gente morre e não vê a mudança. Pode acontecer, mas a gente nunca pode morrer sem esperança, né? Tipo assim, não, eu vou desistir de rezar por essa pessoa e pronto, quero saber mais dela não, já fiz o que eu pude. Não, não é por aí. Até o dia da nossa morte a gente deve rezar pelas pessoas que nós amamos, seja elas quais situações forem, de droga, de álcool, de adultério, de ateísmo, a pessoa está no espiritismo, está na macumba, é muito bruta, não quer saber de Deus. A gente nunca deve desistir do outro, nunca. Deus nunca desiste de nós. E porque nós somos amados por Deus, porque nós experimentamos este amor, a gente deve lutar para que o outro tenha essa experiência de amor e para que o outro seja salvo. Não somos nós que salvaremos o outro, mas nós podemos ser esses instrumentos de Deus para que o outro acorde para a vida verdadeira, que é a vida com Deus. Porque esse mundo só tem para nós sofrimento, mentiras, enganos, vazios. Mas em Deus existe a paz, somente nele. Não é os bens materiais, não é o sucesso, não é a beleza. Tudo isso não é ruim. O dinheiro não é algo mau, né? É como a gente usa ele, como nós administramos, como nós nos relacionamos com os bens materiais. Eu posso possuir os bens, mas os bens não podem me possuir.
Então a gente deve ter esse cuidado, porque muitas vezes nós somos escravos, escravo do nosso quarto, escravo da nossa casa, do carro, da moto, da bis, da bicicleta, do apartamento, do dinheiro que eu ganho, do salário, escravo das pessoas, das coisas, do ter. Ou então escravos do prazer, o prazer de comer demais, o prazer de ter muitas relações sexuais, o prazer de ser aplaudido, o prazer de enganar as pessoas nas trocas, tantos prazeres, né? Então nós somos chamados a usar nossa língua sempre para amar o próximo, louvar a Deus e rezar sempre. E para promover o bem, nunca para ensinar o mal, sempre para promover o bem. A maledicência é um pecado, repito, como fala este santo, São Francisco de Sales. É um tríplice homicídio. Eu estou matando o outro, estou matando a mim mesmo e eu estou matando a pessoa da qual eu estou falando. Então não sejamos assassinos, sejamos aqueles que são instrumentos da ressurreição de Deus na vida das pessoas. O Senhor quer ressuscitar através de nós muitas pessoas que estão na morte, na tristeza, na depressão, no desespero, mas através da nossa palavra pequena, simples, Deus quer fazer uma obra nova. Um abraço para todos, uma ótima tarde.